Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y le dejes tu like. Ahora sí, vamos a ver el video. Tão difícil que a Bélgica ganhou, a Croácia ganhou. Croácia com todos os jogadores, a grande maioria já se aposentando. Ganhou. Tão difícil que a Argentina, na final da Copa América, sem jogar nada também, foi um jogo ruim, ganhou. Não dá para levar mais a sério. A gente fala de uma seleção brasileira que, acredite se quiser, a gente já dizia, torcedor perdeu identificação, torcedor não quer saber mais da seleção. Agora, ver estádio vazio, como a gente viu hoje, tinham partes do estádio que parecia que eu estava vendo jogo de Série B do Campeonato Brasileiro, e era jogo da seleção brasileira. E a gente agora percebe, Bruno, que realmente... Agora não, a gente fala isso há muito tempo, mas agora uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Torcedor brasileiro tá cagando para essa seleção que mostra cada dia um futebol mais fajuto, Bruno Prado. Foi mais... A data FIFA, no geral, foi ruim. Eu não tenho muita expectativa, assim, em relação à seleção brasileira. As minhas expectativas são bem baixas. A gente tem até aí nas nossas redes sociais os palpitões aí. Nos 2 jogos eu botei empate. Acabou acertando, mas eu quero dizer, não é de acertar palpite aqui, a minha expectativa é baixa mesmo. Eu esperava um empate, podia ganhar de 1-0, podia ser 2-1, o Vinícius se fizesse o gol de pênalti lá na Venezuela, o Brasil provavelmente ganharia o jogo. Hoje podia uma bola aleatória entrar, um cruzamento, desvia na cabeça de alguém, entra. Mas assim, eu não tenho uma expectativa muito alta, mas mesmo para uma expectativa baixa, está abaixo até de uma expectativa minha que já não é muito alta. É uma seleção que tem muita dificuldade para jogar, para criar. No primeiro tempo, eu estava vendo as estatísticas do jogo, terminou com 65% de posse. Se teve uma coisa positiva, enquanto teve fôlego, marcação-pressão foi até boa. Conseguiu em vários momentos roubar a bola rápido, se manter no campo de ataque. Mas uma finalização no gol, que foi uma cabeçada do Igor Jesus numa bola parada. Foi um escanteio que o Rafinha bateu, o Igor Jesus cabeceou, o Rocher defendeu. Foi a única finalização no gol do Brasil, num primeiro tempo em que ficou 65% do tempo com a bola e na maior parte do tempo no campo do adversário. Então criando muito pouco. E o segundo tempo foi pior. Eu achei o primeiro tempo até um pouco melhor que o segundo, que no segundo virou uma bagunça. Depois que as 5 alterações foram implantadas no futebol, isso acontece com muita frequência em time que está perdendo ou não está ganhando e está precisando correr atrás do resultado, tem o peso maior de tentar ganhar o jogo. Que é mudar meio time, né? Quando você troca 5, você troca metade do seu time, excluindo o goleiro. Só que assim, você vai colocando um monte de gente e perde totalmente a organização. O segundo tempo foi no modo aleatório. No primeiro tempo ainda tinha alguma coisa. O segundo tempo foi totalmente aleatório. O Rafinha, que vinha bem no jogo, depois das alterações, foi jogar lá na ala esquerda. Oi. Bruninho, sim. Eu vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan, e aí eu te devolvo a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Bruno Prado falando sobre mais uma atuação fraca e desorganizada da seleção brasileira. Eu falava de desorganização, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro, eu falei aqui no início do comentário que a minha expectativa não é muito alta para a seleção. No primeiro tempo, dentro de uma expectativa baixa, ainda tinha alguma coisa ali. Marcação-pressão funcionou de certo modo, mas o time teve 65% de posse, uma finalização no gol, que foi de uma bola parada, de um escanteio do Rafinha que o Igor Jesus cabeceou, o Rocher pegou. Mas no segundo tempo, quando trocou 5, o time ficou mais desorganizado. Aí foi para o modo aleatório total, de esperar uma jogada individual de algum jogador mais talentoso, do Vinícius, do Rafinha, do Estevão que entrou, do Luiz Henrique, que o time ficou bem desorganizado. Muitas vezes você não precisa usar 5. Quando você faz muita mudança, normalmente desorganiza. E ali o Rafinha, que vinha bem, para mim era um dos melhores ali do Brasil, jogando pelo meio, ele foi parar lá na ala esquerda, e sem a bola era lateral. Muitas vezes sem a bola ele defendia como lateral esquerdo. Então aí você tirou o Rafinha do jogo, aí vão dizer, o cruzamento do gol foi dele, aberto na esquerda. Mas foi uma coisa totalmente aleatória. Ele cruzou, o zagueiro rebateu, o Gerson pegou um chute bonito. Não foi uma jogada trabalhada, foi um cruzamento, uma rebatida e mérito do Gerson que acertou o belo chute. Aí o Martinelli jogando
bem assim, ele estava bem perdido, que ele não sabia direito que posição ele ocuparia. O Luiz Henrique como centroavante, o Vinícius Júnior também assim totalmente solto e tentando alguma coisa individualmente. O Estevão numa ala direita, que não é tão diferente do posicionamento dele no Palmeiras, mas foi totalmente aleatório. Só sairia alguma coisa na individualidade. O Uruguai estava bem satisfeito com o empate. Os 3 jogos do Uruguai do Bielsa com o Brasil, ano passado lá em Montevidéu, que o Uruguai venceu na Copa América, o empate com uma vitória nos pênaltis do Uruguai e o empate hoje em Salvador, o Uruguai não fez nenhuma questão de ficar com a bola, né? Até o Bielsa saindo um pouco das suas características, ele fez isso nos 3 jogos e viu que funciona. Que se você der a bola hoje para a seleção brasileira, a chance de você sofrer é pequena. O Brasil vai ter dificuldade com a bola. E teve mesmo, criou muito pouco. O empate foi justo, não poderia sair um gol aleatoriamente, mas não dá para reclamar do resultado. E se teve evolução, foi muito pequenininha, uma coisa quase imperceptível. É uma seleção que caminhou muito pouco. Foram 14 jogos no ano, hoje foi o último, foram 14, todos com Dorival, que estreou em março, na data FIFA de março contra a Inglaterra, e evoluiu muito pouco mesmo. É uma seleção que vai para 2025 quase que sem nada, quase que do zero. Para não dizer que não é do zero, de uma escala de 0 a 10, talvez esteja no 3 ou 4, mas muito distante. O que mais me impressiona, né, é a falta de autocrítica da seleção brasileira. Porque aí quem é da minha geração, do Bruninho, vai lembrar, eu acho que poderia convocar para a seleção brasileira o Bob, né, do Fantástico Mundo de Bob. Tinha um desenho que o garoto vivia o mundo dele. Podia convocar também o Mestre dos Magos, lá da Caverna do Dragão, que ele leva todo mundo para o mundo imaginário. Porque, gente, não é possível que os jogadores e o treinador da seleção brasileira não entendam nada de futebol. Não é possível. Só que aí eles constroem um mundo paralelo onde parece que a seleção brasileira está bem. Será que eles não percebem que nem público mais tem no estádio? Ninguém mais acredita na seleção brasileira. O torcedor cansou da seleção brasileira e está cansando desses discursinhos, querendo fazer o torcedor de otário. Porque eu tenho aqui a declaração que o Mauro César Pereira tocou na íntegra, né? E eu gostaria de ler, porque é emocionante o que disse o Rafinha. Isso depois das vaias de um público pequeno. Quase ninguém quis ir no jogo. Quem foi se arrependeu e vaiou. Aí o Rafinha diz, a vaia é pelo resultado. Desculpa a palavra, pronto. Ele se soltou, desculpa a palavra. Vou falar palavrão, porque merece. Pelo futebol que a gente jogou. Aí ele diz, desculpa a palavra, mas a gente jogou pra caralho. Foi o que ele falou. A gente jogou muita bola. A verdade é que eu tô muito orgulhoso de todo mundo. Pelo que a gente fez aqui dentro hoje, vai ser difícil ganhar da gente. Vai. Tão difícil que a Bélgica ganhou, a Croácia ganhou. Croácia com todos os jogadores, a grande maioria já se aposentando. Ganhou. Tão difícil que a Argentina, na final da Copa América, sem jogar nada também, foi um jogo ruim, ganhou. Não dá para levar mais a sério. A gente fala de uma seleção brasileira que, acredite se quiser. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, dejarle tu like y dejar un comentario abajo. Bien, abrazo.